Fala trans, eu sou a Lauhane e está começando mais um vídeo aqui hoje, gente. E hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo o dia que eu fiquei de frente pra um assassino. Sim, gente, ele realmente participou de um assassinato há uns anos atrás, né? Que eu não me lembro, acho que foi em 2012, 11, 10 por aí, né? E o dia que eu fiquei de frente com ele, né? Eu vou contar essa história pra vocês. E se você acabou de chegar aqui no canal, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal, faça parte dessa família. Não deixe de apertar o sininho pra não deixar de receber todas as notificações. Segue a gente lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui, ó, pra vocês, tá bom? E vou contar, gente, a história pra vocês do dia que eu fiquei de frente pro assassino. Eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Porque hoje ela está na igreja, entendeu? E tudo mais, desde a época que isso aconteceu, né? Mas não vou dizer o nome da pessoa, né? Enfim, eu acho que é. Sei lá, gente, expor demais, trazer problemas demais. Eu vou contar o que aconteceu comigo, qual foi a minha reação, enfim. Na época, quando isso aconteceu, gente, calma aí, deixa eu colocar meu telefone aqui no. Não perturbe, porque eu ainda continuo recebendo ligações diárias. Não sei quem é, mas enfim. Eu, na época, quando eu soube desse crime, eu tinha mais ou menos uns 9, 10, 11 anos por aí. Eu tinha essa faixa etária, gente, de 11, 10 ou 9 ou 12, entendeu? Uma dessas duas idades eu deveria ter, não lembro exatamente quando foi o crime que aconteceu. Mas na época, essa pessoa tinha acabado de completar 18 ou 19 anos, se eu não me engano. E ela tinha participado de um crime coletivo, né? E ela matou essa essa pessoa. Não vou dizer também qual gênero, porque as pessoas podem adivinhar, né? Então, assim, adivinha quem é, né, gente? Porque o pessoal tem muito de ficar mandando agora meus vídeos para as pessoas ficarem se doendo. Então eu tenho que cautelar muito bem as coisas que eu vou contar, as coisas que acontecem comigo, né? Como se eu não tivesse direito de contar algo que aconteceu comigo. Isso eu tô dando uma base aqui para vocês. Essa pessoa participou de um crime coletivo, né, com algumas pessoas, não lembro na época, mas eu lembro algumas pessoas que participaram, que foram envolvidas, e essa pessoa ficou presa junto com essas pessoas durante muito tempo. Acredito que ela ficou aí presa dos anos de 2000, eu acho que foi em 2010, gente, não me lembro exatamente, mas ficou de 2010, 2010, 11, 12, 13, acho que ficou uns 4 anos, gente. E aí eu lembro que essa pessoa saiu e foi para a igreja. Uma igreja que eu não sonhava que eu ia participar, né? Mas eu vi a foto dessa pessoa, já na época era bem mais nova, né? E eu via a foto da pessoa na televisão e tudo mais, né? Todo mundo comentava, tipo, porque eu, digamos que de vista eu conhecia a pessoa, né? Então, assim, todo mundo comentava e tudo mais, etc. E aí as pessoas, tipo, falavam muito sobre isso, né? Então ficou bem marcante. E eu não esperava bater de frente, nunca, depois daquilo, sabe? Eu não esperava bater de frente. E eu comecei a frequentar uma igreja, né, nova na época, que é uma igreja que tinha muitos jovens. E minha amiga me chamou pra ir lá pra visitar, e eu fui visitar, gente. Eu não esperava que. Falaram na época que ele tinha ido pra igreja, só que eu não imaginava que era essa mesma igreja. E eu lembro que eu cheguei e fui cumprimentando as pessoas, né? A minha amiga me apresentando, a mulher também me apresentando pra essas pessoas. E aí, gente, ele tava na portaria com uma pessoa. E aí, quando eu entrei assim na porta, eu virei, porque as pessoas, a mãe dela e ela cumprimentou essa pessoa. Quando eu virei, gente, e eu bati de frente com ele, eu olhei pra cara dele, ele era mais alto que eu, né? Eu olhei pra cara dele, meu coração gelou. E ele cara de cara feia pra mim, sabe? Com uma cara muito feia, muito feia, muito feia. De cara fechada, e ele olhou pra minha cara serinha assim, aí eu. E nessa época, né, nessa igreja, se não me engano, entrou ele e a outra pessoa também estava envolvida, que essa pessoa era até casada. Hoje eles nem moram nesse lugar, só essa pessoa namora lá ainda. Se eu não me engano, essa pessoa. Eu vou contar, gente. Enfim, deixa eu terminar de contar, porque eu sou essa coisa de ficar pulando partes, né? E aí, gente, eu lembro que foi mais ou menos a minha reação. Eu lembro que eu fiquei muito. Assim, eu não sabia o que dizer. Quando eu apertei a mão dele, eu me senti suja, sabe? Parecia que eu tava apertando a mão de alguém que
parece não estar pretamente alguém que participou de um crime, né? Eu não sei o que ele fez na época, eu não lembro se ele chegou a executar, mas ele participou, estava envolvido, gente, ele viu o que aconteceu, entendeu? É, foi assim, eu não sei se eu posso dar detalhe do crime, mas foi algo bem. Eu não quero dar detalhes, gente, porque eu acho que as pessoas vão ligar muito quem é, né? Quem me conhece vai, tipo, ligar quem é e vai falar. Vai ficar de mimimi como por aí. Fulano tá fazendo um vídeo falando sobre você. Porque as pessoas têm muito disso. Entendeu? Então, assim. Na época foi uma coisa que meio que chocou, sabe? As pessoas. Então. Foi uma coisa bem intensa. Passou várias vezes em vários jornais, gente. Vários jornais. Vários jornais. Eu nunca tinha visto aquilo assim, sabe? E as pessoas me ligavam porque eu conhecia a pessoa de vista. Tipo assim, você conhece a pessoa, né? Que não sei o quê, entendeu? E aí eu conheço de vista, entendeu? Na época a pessoa tinha 18 quando ela foi presa. E aí, gente, foi isso. Foi, tipo, mais ou menos essa minha reação. Eu fiquei bem assustada. Muito assustada, muito assustada. E eu aceitei Jesus nessa igreja, né? Aceitei Jesus, entrei pra igreja, enfim. Porque eu gostei lá que tinha muitos jovens, porém ele tava lá também. Como eu ia lidar com isso? Não sei. E aí, gente, ele sempre teve um jeito muito frio, muito seco, né? Ele é de uma aparência de uma pessoa. Ele é uma pessoa bem magra, bem magrinho mesmo, entendeu? É, de cor branca, né? Com os rostos, com os traços bem mais quadrados assim. E ele deve ter 1,85 m, 87 m. Que na época eu era um pouco mais baixa, né? Porque ele já era mais velho do que eu. Entendeu? Na época, quando eu entrei pra igreja, eu tinha 15. E eu já era alta, só que ele era mais alto do que eu. Entendeu? Hoje, eu acredito que ou eu sou do mesmo tamanho dele, que eu tenho 1,82. Eu não sei se ele deve ter um pouco mais alto que eu. Ou eu sou do mesmo tamanho dele, ou ele é mais alto que eu ainda. Alguns centímetros. Mas acredito que eu devo ter alcançado. Desde que eu cresci com 15 anos até 21 anos, você continua crescendo. Em 15, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos, 6 anos, né? Acho que eu cresci mais um pouco durante esse tempo. E eu cheguei a alcançar o tamanho dele. Mas na época eu era mais baixo que ele. E na igreja eles falavam assim com os meninos e tudo mais, né? Ele não é um pouco frio, né? E eu sempre tinha medo, assim, né, dele. Não só eu, também as outras meninas também tinham. Eu lembro que teve um episódio que ele foi orado, né? Foi revelado um negócio pra ele. O pastor falou que a futura esposa dele estava dentro da igreja e seria uma das meninas do grupo jovem. E aí, gente, eu lembro que a minha amiga na época surtou. Que tipo assim, meu Deus, como assim, gente? Não consigo, que não sei o que, não, pode ser, ou não, não. Ai, as meninas começaram a falar que não seriam elas, não, gente, que horror. Acho que ela comentou entre elas que, tipo assim, por mais que ele tivesse aceitado Jesus, tendo ido pra igreja e tal, não sei o que, ele participou disso. Então as pessoas tinham medo, né? Porque ele, além disso tudo, ele tinha uma cara séria. Então, meio que algumas pessoas também tinham esse medo. Então aquilo reforçou eu ter aquele medo que eu já tinha. Quando eu vi ele, eu meio que congelei. Entendeu? Então, tipo assim, você fica com medo, pô, a pessoa já participou de assassinato, que mataram uma pessoa. Ela pode ser capaz de fazer isso de novo, sabe? A gente fica com aquela coisa assim, tipo, pode ser eu, sei lá, uma pessoa surta, entendeu? Enfim, né? É uma pessoa de sangue frio. Então, sempre ele vai ter essa imagem, né? Infelizmente. Eu acho que quem viu nessa época, acho que as pessoas não esquecem, né? Então, assim, quando o pastor falou isso, as meninas ficaram super desesperadas, elas não sabiam o que fazer. Eu lembro que a minha amiga ficou muito nervosa. Hoje, essa pessoa que é, acho que namorada, esposa, não sei se casou, gente, porque já tem tanto tempo que eu vi que eles estavam namorando, era uma menina onde que a família dela, né, doou um espaço para fazer a igreja, que hoje a igreja é um espaço maior ainda do que já era antigamente. Se não me engano, a última vez que eu fiquei sabendo, ele estava namorando com ela. Inclusive, na época, para provar a masculinidade, né, para os outros, a qual eu nunca tive, eu falei pra mim que eu estava interessada nela, que eu queria ter alguma coisa, entendeu? E aí foi uma coisa muito estúpida, a gente até hoje eu me recordo que eu fiz isso na minha vida umas 2 vezes com 2 meninas. Só pra mostrar, tipo assim, pros outros, né, pra provar uma coisa a qual eu não tinha. Acho uma burrice disso de passagem, me arrependi de ter feito isso, porque eu passei uma vergonha.
porque eu não gostava dela, só falei aquilo pra agradar as pessoas, né? Então, assim, foi o ó. E aí depois eu descobri que eles estavam juntos, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Eu fiquei meio apavorada. Eu falei, gente, coragem. Porque, tipo, passou bastante tempo. Passou, porque quando eu descobri que eles estavam namorando, eu já tinha um bom tempo que eu tinha saído da igreja, já era maior de idade, essa garota também já era maior de idade, entendeu? Na época, todo mundo era menor de idade, né? Hoje eu tenho 24, ele já deve ter quase 30 por aí, entendeu? Eu acredito eu, porque se ele, na época, quando ele foi preso, ele tinha 18 e quando ele saiu, ele já deveria ter uns 23, entendeu? Já uns 24. Eu acredito que ele já tenha 30 anos, já que você vai ter uns 24, hoje ele deve ter 30, 30 e pouco por aí. Eu sou péssima de conta assim de cabeça, gente. Então foi o ó, gente. E um outro episódio que eu bati de frente com ele foi assim. Enquanto eu tava na igreja, ele era solícito, né? Depois ele começou a ser uma pessoa. Tentar ser a aparência dele é uma aparência que dá medo. Mas ele tentou várias vezes ser uma pessoa que, tipo assim, é, fazer uma coisa boa, fazer uma coisa, né, dar carona, essas coisas. E eu estudava, né? É, eu estudava e às vezes eu ficava na entrada do meu bairro, assim, esperando o ônibus. E uma vez, não aconteceu assim, acho que uma vez ou se foi duas, não me lembro. Eu sei que uma vez ele passou, tava vindo de carro, e ele falou assim, é... aí ele parou com um carro assim, um carro, tipo aqueles carros baú. Aí ele parou assim, ele, vambora. Eu tava vindo da escola. E aí ele falou assim, eu vou passar ali na igreja, depois eu vou pra lá. Você não quer uma carona, não? Eu. Não. Aí ele, vambora. Vai ficar esperando o ônibus, vai demorar muito, que não sei o que, não sei o que lá. Eu, não quero não, obrigado, eu vou esperar. Gente, eu não sabia onde enfiar minha cara. Ele foi de carro. Eu fiquei sem graça por recusar, porque ele viu que eu tava com... Eu acho que ele percebeu que eu tava com medo dele, sabe? É... Acho que ele sentiu isso, que eu estava com medo dele, né? Eu acho que ele, tipo, se achou muito estranho recusar uma carona, porque a minha cara de espanto foi nítida, porque dessa vez não tinha outras pessoas, né? E eu falei, não precisa não, que não sei o que. Eu não nem dei uma desculpa de que alguém ia passar, alguém me buscar, tava esperando alguém. Não, eu simplesmente mostrei que eu estava com medo, entendeu? Então eu acho que foi muito estranha essa situação pra ele também. Eu acho que talvez foi estranho, talvez não foi, né? Talvez ele se ligou que realmente eu tava com medo dele por causa daquelas coisas que aconteceram no passado dele, entendeu? Eu sei que eu recusei. Aí teve uma vez que eu conversei com a minha amiga, ela falou assim, sério? Ela, ai, também não sei se teria coragem de pegar carona com ele, não. Tipo, ele já tava na igreja e tal, mas, gente, por mais que, tipo, poderia não acontecer nada, mas, sabe, aquele medo. E eu era adolescente também, né? Então piorou. Aí mesmo que eu não tinha essa maturidade, talvez hoje eu pegaria carona. Talvez. Entendeu? Mas eu fiquei com muito medo, sabe? Eu fiquei com muito medo. Hoje eu não tenho medo mais dele mais, não. Se eu encontrar com ele, já fico tranquilo em relação a isso, porém fico com ele aberto, né? Mas esse dia foi o ó. Eu lembro que eu fiquei bem apavorada, gente. Bem apavorada. E, gente, essa foi a vez que eu dei de cara com o assassino. Entendeu? Já aconteceu algumas coisas comigo, gente. Algumas coisas assim que eu. Tem coisas aqui que já aconteceu coisa pior comigo, né? Bem pior, que eu fiquei assim, na linha de frente, tipo, pra situação, entendeu? É, eu quero, se vocês querem mais vídeos assim, comenta aqui embaixo, porque eu tenho algumas coisas que já aconteceu comigo, né, que já me deixou entre a vida e a morte, já algumas vezes, e eu posso compartilhar aqui com vocês, né, sem expor e tudo mais. Tem também algo que me prejudica, né, gente, porque o canal tá crescendo e agora, como eu falei pra vocês, aqui tem de todos os tipos de pessoa. Tem gente que é fã e tem gente que é hater. Então as pessoas às vezes me conhecem, tá aqui só pra ver o que eu tô falando, pra mandar vídeo pra outras pessoas, pra ficar falando, tipo, besteira, sabe? Então, assim, aí a pessoa vem bater na minha porta, ou vem querer falar alguma coisa que eu tô falando dela na internet, só que, tipo, eu não expus o nome de ninguém. Então, assim, não tem nem prova pra dizer que eu falei. Então, eu tô evitando, às vezes, ficar trazendo muitos detalhes, porque, olha, se eu trouxesse, gente, eles iam ficar chocados. Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no próximo vídeo. Tchau!